açorianos e açorianas. Concluída a discussão na generalidade do Plano e Orçamento para 2015, o Bloco de Esquerda reafirma a posição tomada no início deste debate. Ou seja, não é este o orçamento que a região precisa, nem são estas as políticas e medidas exigidas para combater o estado de emergência social que as pessoas sofrem nos Açores. Precisamos de outras medidas e de outras políticas. Enquanto a situação social se agrava, o Governo Regional e o Partido Socialista que o suporta insistem nas mesmas receitas, as quais, mesmo que paliativas, não evitaram o desastre social com que nos deparamos. Mais de 20 mil desempregados e desempregadas, mais de 20 mil pessoas a receber o rendimento social de inserção, milhares de pessoas que não constam das estatísticas do desemprego, o empobrecimento imparável de cada vez mais pessoas, mesmo daquelas que trabalham, uma classe média que definha, insolvências e falências diárias, tudo isto e muito mais exigiriam outras políticas. A existência de 65% a 70% de estudantes do ensino obrigatório a receber apoios sociais é um grito de socorro tremendo dos próprios e das respectivas famílias, o qual deveria fazer tocar todas as campainhas de alarme. Mas o Governo Regional não muda de rumo. Apoia as empresas para as manter artificialmente, ao invés de promover o poder de compra das pessoas, combatendo a sério a pobreza, por forma a que estas mesmas empresas possam vender os seus produtos e serviços, alcançando assim um crescimento saudável, revitalizando a economia, aumentando a arrecadação de impostos e diminuindo o esforço da segurança social. Para o Governo Regional e o PS Açores, o discurso é fácil. A culpa é do Governo PSD-CDS da República, não havendo na região qualquer tipo de responsabilidade. É certo que as imposições da Sra. Merkel, as políticas europeias em geral e o alinhamento com elas fazem com que o Governo PSD-CDS na República sejam a base do desastre que impuseram ao país e, portanto, aos Açores também. A dívida e o tratado orçamental são um instrumento para sacar milhares de milhões de euros aos portugueses e às portuguesas para encher os agiotas da finança nacional e internacional. E são também um instrumento para impor a total desregulação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a diminuição do preço do trabalho, o empobrecimento geral da população, o sucatear dos serviços públicos, como a educação, a saúde e a segurança social, e tudo isto é verdade. Chega-se até ao cúmulo do PSD e do CDS votarem contra a reposição da Lei de Finanças Regionais de 2010, a que garantia aos Açores a diminuição da carga fiscal e o aumento de receitas, vindas do Orçamento de Estado, como propôs o Bloco de Esquerda na Assembleia da República esta semana. E tudo isto é verdade. Mas, como sempre temos dito, é possível ao Governo Regional exercer as suas e as nossas prerrogativas autonómicas para minimizar esta situação. Para este orçamento propusemos, como medida de combate ao desemprego de forma imediata, entre outras, um programa robusto de reabilitação urbana, pública e privada, sabendo que a construção civil é o setor que mais contribui para os níveis de desemprego. Sendo certo que a construção nova em massa terminou, está na hora de defendermos as nossas cidades, vilas e freguesias, projetando uma nova qualidade de vida para todos e todas. Apesar das promessas do Governo Regional de que 2015 seria o ano da reabilitação urbana, a verdade é que as verbas para esta área diminuíram. Como medida de combate à pobreza, entre outras, propusemos o aumento de 15 euros mensais nas pensões abaixo do salário mínimo regional e a introdução do rendimento social dos Açores, supletivo do rendimento social de inserção. Estas e outras medidas tiveram da parte do Governo Regional como resposta um silêncio olímpico, porque o Governo Regional não as quer. Prefere aproveitar a situação para o combate político ao PSD e ao CDS, ainda que menos, aqueles que dirigem o Governo da República, e ter uma lógica assistencialista nos Açores, para tentar perpetuar a sua influência política sobre as pessoas, pois, sendo pouco o que dá, sempre dá. Para as pessoas desesperadas, é melhor este pouco do que nada, evidentemente. Mas, apesar dos cortes nas transferências do Orçamento de Estado para a região, não é por falta de dinheiro que o Governo Regional não faz outra política. Se fosse falta de dinheiro, o Governo não esbanjava milhões de euros em apoios mais do que duvidosos a empresas privadas, para depois viverem à custa do erário público.
Falamos de subsídios a fundo perdido e benefícios fiscais para a implementação de novas empresas que já têm um negócio garantido. Falamos de apoios de milhões de euros a escolas privadas que concorrem com o ensino público, enquanto a este tanto falta. Falamos do nebuloso negócio da radioterapia, que antes de estar a funcionar, já sabemos que a empresa impôs ao Governo os preços por tratamento mais caros do país, quando tudo se poderia fazer no serviço público muito mais barato. Para estas negociatas açorianos e açorianas, já há dinheiro. Para o acesso dos mais pobres aos cuidados de saúde a que constitucionalmente têm direito, é preciso racionar. E porque é preciso racionar? O Governo Regional e o Partido Socialista impedem, durante 2 anos, que na região se aumente o salário mínimo regional por causa da competitividade, disseram, à semelhança da argumentação do Governo da República. E como não chega, quando toma medidas positivas, como é o caso do aumento da remuneração complementar para fazer frente aos cortes salariais, faz uma discriminação negativa e inaceitável em relação aos trabalhadores do setor empresarial regional. Todos e todas sabemos que um dos objetivos da política europeia dirigida por Merkel é aumentar a competitividade das empresas através da baixa dos salários, diretos e indiretos, dos trabalhadores, ao invés de alterarem o modelo de construção do euro. Neste particular, o Governo Regional tem sido um bom aplicador destas políticas, sempre com um discurso pretensamente preocupado. Mais grave ainda se torna quando os Açores estão na região do país onde os ordenados são mais baixos e o Governo Regional se comporta como um compressor salarial. O Governo Regional apresenta um orçamento que não responde aos reais problemas com que os açorianos e açorianas estão hoje confrontados. E se para hoje as políticas do Governo Regional ou são erradas ou são tímidas, as projeções para o futuro ou não são claras ou são perigosas. Começamos desde logo com a compra de 2 navios de grande porte, assumida neste orçamento, apesar das dúvidas, objeções e posições contrárias, vindas de diversas áreas políticas e técnicas, sobre a necessidade da compra de 2 navios em vez de 1. Deveria ser do dever do Governo Regional, no mínimo, explicar a sua opção, com a divulgação dos estudos económicos e técnicos nos quais se baseia. Mas também, quanto a isto, nada. Refugia-se numa declaração de decisão política sem mais argumentos. Possivelmente, ou não os tem, ou outros interesses se sobrepõem. Mas o que é certo é que vai gastar 45 milhões de euros sem sentir necessidade de prestar contas aos açorianos e às açorianas. E o desnorte continua. O Sr. Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou apoios financeiros e fiscais para a instalação nos Açores de empresas de biotecnologia para explorar as riquezas do mar açoriano. Um setor de alta tecnologia, um setor de futuro, um setor que pode constituir a alavanca de um novo paradigma da economia açoriana. Ora, com este anúncio, o Governo pretende entregar de mão beijada o que é nosso às multinacionais. Estes gigantes vêm aos Açores numa lógica colonial, sacar as nossas riquezas para obterem mais-valias vultuosas nos seus países de origem. Continuamos a defender, como há 10 anos atrás, a absoluta necessidade da implementação de um centro de investigação das ciências do mar nos Açores, para que as mais-valias do conhecimento sirvam à região e, em última análise, termos a capacidade necessária para defendermos o que é nosso por direito e assim deve permanecer. Em suma, o Governo Regional Socialista não consegue responder aos problemas de hoje e está sem projeto para os Açores de amanhã. O Bloco de Esquerda, em nome dos Açores, não partilha este caminho. Disse.